Olá, tudo bem? Então vamos começar aí fazendo uma pequena revisão e alguns acréscimos, alguns detalhes a mais aí sobre o nosso conteúdo de cálculo 2 ou cálculo diferencial e integral 2, tá certo? A gente, nesse semestre, estamos trabalhando com funções de mais de uma variável, tá? Eu vou chamar aqui função de duas variáveis, tá? Só por questão de nomenclatura, mas a gente pode trabalhar com 2, 3, 10, N variáveis, tá? A gente pode trabalhar com... Não vai ser infinitas variáveis, a gente não vai trabalhar... Não vamos chegar a trabalhar nesse nível, tá certo? Então a gente vai trabalhar com funções de duas variáveis, também nós vamos trabalhar com derivadas parciais, tá? É uma outra vertente bastante interessante e bastante necessária para a gente poder trabalhar também, que são variáveis, que são derivadas de mais de uma variável, tá? Outra coisa que a gente vai trabalhar também é com derivadas direcionais, tá? Derivadas direcionais é aquela parte de, vamos dizer assim, que vai caminhar para o cálculo vetorial, tá? O que são derivadas direcionais? É a parte de derivadas onde os vetores, vamos colocar assim, tá? Vão estar apontando para uma determinada direção, tá? Ainda não vamos ver vetores especificamente nesse ponto, tá? Então a gente vai ver sistemas de funções, funções implícitas, multiplicador de Lagrange, gradiente também, tá? Então essa parte de crescimento e decrescimento de função, essa coisa toda que a gente já viu em cálculo 1 de uma variável, tá? Só que aqui com mais de uma variável. Depois, um terceiro tópico aí que a gente vai acabar trabalhando é com integração múltipla, tá? Integração de duas ou mais variáveis, tá? Áreas, volumes, mudança de variável, é a mesma coisa que você já viu em cálculo 1, só que a gente vai ver agora para cálculo 2, com alguns detalhes, com algumas aplicações a mais, tá? E por último, nosso último tópico em CDI 2, é assim que eu vou chamar a nossa disciplina, tá? Cálculo diferencial integral 2, a gente vai ver cálculo vetorial. Aí sim aí é toda a parte de cálculo que a gente já conhece, de mais de uma variável, só que utilizando agora funções vetoriais, tá? Vetores, basicamente vai ser vetores, tá? Então a gente vai ver integral, campo vetorial, tá? O que é um campo vetorial? Isso a gente já tem algumas noções já bastante intuitivas. Parte de álgebra linear, vocês já viram alguma coisa de vetores, tá? Então, basicamente é aquilo que a gente vai acabar trabalhando, tá certo? Com esse tipo de função de mais de uma variável, tá? E por último, já finalizando, como é que a gente faz integral, como é que a gente faz cálculos de áreas de volumes relacionados com vetores, tá? Porque a gente vai ter umas coisinhas bastante interessantes, tá certo? Bom, então vamos lá. Esse é o panorama então que a gente vai ver do curso, né? Nesse semestre. Então eu vou compartilhar com você nessa segunda aula, na realidade, né? Tá aí os slides. Nessa segunda aula a gente vai ver basicamente só essa introdução, tá? A introdução ao CDI 2, tá? Então é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui nesta aula, tá? Bom, essa aula então a gente ministrou lá no dia 9, né? Então o que a gente vai ver aqui? Uma parte de introdução, ou seja, uma forma mais histórica, né, do CDI, algumas questões históricas bastante interessantes que eu comentei pouco na aula, tá? Função de mais de uma variável, a gente vai começar a ter noção de como é que trabalha com isso, tá certo? Bom, introdução então, tá aqui a estátua dos dois camaradas que vão representar o nosso curso, né? Que é essa mesma imagem aqui, tá? Então, esse aqui eu não vou explicar lá dentro, não deixo explicado lá de fora, tá? Você que tá vendo depois, tá? E não assistir essa aula 2 que a gente teve, tá? Esse camarada aqui é um ator do filme Star Trek, tá? E o nome dele é Patrick Stewart, tá? Que é o mesmo nome do livro que a gente está usando, o livro-texto que a gente está usando, tá? Que é o livro do James Stewart, tá? Então eu achei bonito, interessantezinho, então coloquei a imagem dele aqui para ficar acompanhando a gente, tá? Essa outra imagem aqui, que é exatamente essa aqui, tá? São imagens lá lá da Inglaterra, tá? Que aparece com o nome do Newton. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o Newton, tá? E esse aqui é o Leibniz, né? Que foram os dois camaradas que
descobrido ou inventado, a gente pode dizer assim, né? Na matemática é meio não fechado ainda a gente dizer se ela é inventada ou descoberta, tá? Então tá aqui o Newton e o Leibniz, né? Que são os dois inventores ou descobridores do cálculo diferencial e integral. Tá certo? São esses dois. Bom, falando de Newton, então, começando de Newton, eu já contei algumas historinhas dele lá na aula, tá? Então, só pra gente dar uma situada aqui. Então, Newton, ele nasce ali em 1642, por curiosidade, exatamente no mesmo ano que nasceu Stephen Hawking, né? Ele gostava de colocar isso, né? Que ele nasceu no mesmo, em 1942, né? Tem algumas particularidades, algumas curiosidades que o pessoal gosta de colocar entre o Hawking, o Newton e o Einstein e tudo mais, tá? Mas é mais curiosidades, tá? Não tem nada muito transcendental em relação a isso não, tá? Então o Newton nasceu lá na região da Inglaterra, o pai dele acabou falecendo antes dele ter nascido, tá? E a mãe dele criou o Newton na fazenda da família, tá? Ela casou novamente, né? Então Newton tinha um padrasto e ele Newton não gostava nem um pouquinho do seu padrasto, tá? Em 61, né? 1661, o Newton vai pro Trinity College, tá? Lá em Cambridge. E sabendo pouco de geometria. Esses textos aqui eu tirei lá do Stewart, tá? Do texto do livro do Stewart, que a gente está usando a 9ª edição, mas se não me engano acho que eu tirei da 7ª edição, mas é o mesmo livro, nada muda, só muda algumas aplicações de exercício, tá? Então o Newton foi para lá, aí tem esse outro cara chamado Isaac Barrow, tá? O Isaac Barrow foi o orientador do Newton lá em Cambridge, né? E aí o Newton acabou trabalhando com ele, parte de matemática e ciências. Na época não existia essa conotação de matemático, de físico, químico, tá? A gente tá no século XVII, né? Então o que existia é um negócio que a gente chama de filosofia natural. Ou Newton, no caso, ele se formou como filósofo natural, tá? Nessa época, né, como é que o pessoal estudava, né? Não tinha ensino médio, fundamental, essas coisas todas que nós temos hoje em dia aqui no Brasil, né? A gente está na Inglaterra, século XVII. O que tinha nessa época era, a grosso modo, tá? Deixa eu só explicar isso de uma forma bastante geral. A grosso modo, você tinha um menino lá, perto dos seus 16, 17 anos, mais ou menos, né? Ele ia para a escola, e ele ia ia estudar o que nós chamamos de trivium, tá? Trivium. Trivium, então, era o quê? Trivium era um determinado conteúdo, vamos dizer assim, de 3 disciplinas, né? Que você estudava para poder ter aquela... Vamos chamar assim de ensino fundamental. Pronto, tá? Seria basicamente isso, o ensino fundamental, tá? Então, o Trivium era 3 disciplinas, estou tentando aqui pegar o nome delas aqui, que era gramática, dialética e retórica, tá? São áreas vamos dizer assim, áreas da filosofia, tá? Filosofia natural, tá? Era as ciências da época, tá? Então, o Newton, Newton e as outras pessoas nessa idade começaram a estudar o Trivium. Terminado o Trivium, ele poderia continuar, vamos dizer assim, indo pro ensino médio para superior, para estudar o quadrivium, tá? Ou quadrívio, tá? Eu tô falando aqui, mas a expressão é latim, né? Trivium, na verdade é trívio, em português mesmo, quadrívio, ou quadrivium em latim. Aí lá ele estudava aritmética, né? O quadrívio, tem que aprender a falar português primeiro. Quadrívio, que era aritmética, geometria, astronomia e música, tá? Então essas eram o que a gente chamava de, essas 3 mais 4, né? As 7 artes liberais, tá? Essas artes liberais na realidade, é uma metodologia que era ensinada já há bastante tempo, né? A gente até chama de artes liberais clássicas, né? E se estudava nesse formato, 3 disciplinas, depois 4 disciplinas, tá? Detalhe é que essas disciplinas que eu falei, né, de lógica, gramática e retórica, tá? Ou gramática, dialética e retórica, tá? Tem uma pequena modificação que é o trivial, quadrívio, aritmética, música, geometria e astronomia, tá? Essas matérias não é o que a gente imagina hoje em dia, tá? Isso é basicamente a formação das mais completas que um ser humano, nesta época, né, poderia receber de uma forma geral. Seria o equivalente
equivalente a nós termos o ensino fundamental e médio e vamos colocar assim, os primeiros 2, 3, 4 semestres, dependendo do curso que a pessoa faz, né? Que é aquela formação geral. Tá, porque hoje em dia as nossas faculdades elas são mais direcionadas, tá? Então você, por exemplo, entrou para o curso de engenharia de software ou ciência da computação, você já pega já no primeiro semestre matérias relacionadas à programação, já pega direto. Nessa época, né, e outros cursos também, você tinha uma formação, é o que a gente chama de formação básica, né? Você pegava meio que tudo, né, meio que geralzão, tá? Por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, eu fiz licenciatura em física, tá? E lá no meu curso de licenciatura, a gente não tinha uma formação básica, mas a gente tinha algumas disciplinas que eram comuns a vários cursos. Então eu tive, por exemplo, antropologia da religião, tô puxando de cabeça, isso já tem muitos anos, ética, até as matérias de física, né, que a gente tinha, cálculo também, eram matérias, vamos dizer, um pouco mais gerais para vários cursos, né, química geral, eu tive química geral, tá, então para o pessoal de química, biologia e física, tá, havia todas essas disciplinas, cálculo 1 e 2 eu tive com o pessoal de química e biologia, 3 já foi junto com o pessoal de matemática e engenharia. Matemática também estava incluso, obviamente, cálculo 1, 2, 3 e 4, né? Então é assim, meio que geral, mas nessa época do Newton, né, era a formação mais geral. Seria o equivalente hoje em dia eu estudar todas as disciplinas do ensino fundamental e médio, mas não do jeito que a gente estuda hoje em dia, de uma forma muito mais aprofundada, muito mais completa. Por exemplo, a matéria de dialética ou de lógica, tá, seria o equivalente àquela matéria que a gente teve no semestre passado, Fundamentos Teóricos da Computação. A gente viu um pouquinho de lógica proposicional. Pois é, seria aquilo, mas não só a proposicional, mas a lógica como um todo bem aprofundado, tá? Essa é a ideia do trívio e do quadrívio, tá? O que a gente chama de artes liberais, tá? Essas 7 artes liberais. Até hoje tem algumas faculdades, eu sei que tem nos Estados Unidos algumas faculdades que dão, tem curso de, eu não sei como é que é o nome do curso, é Belas Artes ou é Artes Liberais, uma coisa assim, tá? É uma faculdade que é basicamente isso aqui, trívio e quadrívio, o cara sai de lá com essa formação completa, né? E aí um outro parênteses dentro desse parênteses, tá? Essa deveria ser a formação primária da universidade. Então, a ideia da universidade não é formar técnico ou qualquer coisa do tipo. Também, acaba sendo também, tá? Porque você vai aprender técnicas, tá? É a techne, ou techne, lá do grego, que é aprender a manipular ferramenta, as técnicas, o que o grego, essa expressão em grego quer dizer técnicas, é o que a gente chama hoje em dia de tecnologia, tá? Mas são coisas diferentes, tá? A ideia é diferente, tá? Mas na realidade, vamos arredondar que fica melhor assim. Seria você dominar as ferramentas. Quais as ferramentas que a gente trabalha hoje em dia? No nosso caso aqui, computador, tá? Seria uma ferramenta, ou uma tecnologia, ou uma técnica, tá? Isso tem que ser ensinado também, no nosso contexto ocidental, né? Isso tem que ser ensinado também na faculdade, mas não só isso, tá? Que é esse o meu ponto. A faculdade, ela é para ensinar não apenas isso, mas é para ensinar, deveria, no mundo ideal, tá? Ensinar o que se ensinaria, claro, com as devidas, trazendo para os dias atuais, né? O que se ensinaria nas artes liberais, tá? Essas sete matérias, tá? Não 7 matérias ou disciplinas, tá? Mas o pensamento, a forma geral. Então, por exemplo, você quando vai entrar na faculdade, você tem que aprender a sua técnica, né? A parte de programação e tudo mais, beleza? Mas você tem que aprender outras coisas, deveria, né? No mundo ideal, deveria aprender outras coisas também dentro de uma academia, que é que a gente está inserido, tá? Então, deveria, por exemplo, aprender a ler gramática. Gramática que eu digo não é gramática portuguesa, é ler gramática no sentido de entender a estrutura de um texto. Se você entende a estrutura de um texto, você vai entender a estrutura de um texto em português, em inglês, em espanhol, em alemão e por aí vai. Pensa no caso, deixa eu fazer um paralelo melhor, pensa no caso de uma linguagem de programação, tá? Você pega lá uma linguagem de programação, por exemplo, uma que eu sei mais ou menos, Delphi, tá? Eu aprendi lógica de programação, como é que é a lógica de programação, fazer o possível, fazer a função, fazer os loops e tudo mais. Beleza, aprendi isso. Aí quando eu fui aprender Delphi,
que eu aprendi em Delphi? Eu aprendi a sintaxe do Delphi. Ó, você vai escrever desse jeito, orientado a objeto, você vai puxar aqui a caixinha, você vai preencher assim, 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 desse jeito. Você aprende a sintaxe. Aprendi Delphi. Beleza. Eu sei programar em Delphi. Beleza. Vamos agora aprender Python. Aí eu vou ter que aprender lógica de programação todinha de novo? Não. Eu já sei lógica de programação. O que eu preciso aprender para eu começar a programar em Python? Eu preciso aprender a sintaxe do Python. Puxa, as bibliotecas eu já aprendi lá no Delphi. A declaração de variável, aprendi lá no Delphi. A fazer função, procedure e tudo mais, aprendi lá no Delphi. Uai, então você sabe programar em Python? Não necessariamente. Eu preciso aprender a Tecne, a ferramenta, a técnica de mexer com o Python, no caso a sintaxe. Mas a base eu já sei, lógica, eu já sei lógica de programação, já programava. Comecei tanto com Turbo Pascal 7.0, que era só na base do código, no console. Então dá para fazer isso com C, né? Dá. O que eu preciso aprender? A sintaxe. Aí eu pego a sintaxe. E assim sucessivamente, tá? Essa é a ideia. Então a gente deveria, no mundo ideal, ter essa formação um pouco mais completa, tá? Fechando todos os parênteses agora, essa foi a formação que o Newton teve, inicialmente, tá? Só para fechar, né? Que eu tava falando aqui do Newton indo para lá pro Trinity College, né, sabendo pouca geometria. Geometria aqui, no caso, a geometria a do trivium, a do quadrivium, tá? A do quadrivium, tá? Então a geometria ali é toda a geometria. Então quando você pega a geometria e aplica para a Terra, por exemplo, aqui na superfície terrestre, a gente tem o quê? Geografia. Não tinha geografia no trivium e quadrivium, tá? Mas você aprende geografia porque você já sabe geometria. E você já sabe astronomia. Astronomia aprende tudo, coisas do céu. Movimento, por exemplo. Movimento que a gente aprende em física, as leis de Newton, né? Nessa época, Newton estava inventando, né? Você aprendia isso na astronomia. Movimento de corpos, cinemática, dinâmica, que a gente aprende hoje, pois é, na astronomia, tá? Essa é a ideia, tá? Depois que você terminava o trivium e quadrivium, você ia para a faculdade, que é o equivalente nosso hoje em dia da metade da faculdade para mestrado e doutorado, tá? A ideia seria essa, tá? Então você terminava lá a graduação, vamos dizer assim, e entrava na graduação e saía da graduação da faculdade, fazendo aí um anacronismo com o nosso tempo de hoje, você saía doutor em filosofia natural, que foi o caso do Newton, ou na área de direito. Tinha outras áreas de filosofia também, né? Tanto que o título de doutor que nós temos hoje em dia é o quê? É o chamado PhD, tá? PhD, em outras palavras, significa Doctor of Philosophy, tá? Doutor. Tanto que as pessoas colocam hoje em dia como o cara é PhD e tudo mais. Não, é um doutor, tá? No nosso dia de hoje seria o doutor mesmo, tá? Ou PhD, tá? Tem algumas... PhD hoje em dia é utilizado em algumas faculdades ainda na Inglaterra, nos Estados Unidos, tá? Então a gente meio que faz uma diferença. Tem algumas diferenciazinhas pequenas do doutorado no Brasil com o doutorado fora, tá? Mais técnicas, mas a nível de titulação, título a título, tá? Acabou aí, tá? É o PhD ou doutor, tá? E é o último nível, vamos dizer assim, que um ser humano pode chegar, tá? Pós-doutorado não é título, tá? O cara é pós-doutor. Não faz sentido essa expressão, tá? O cara é pós-doutor em física. Isso quer dizer o quê? Nada, porque pós-doutor não é título. Não existe pós-doutor, tá? Pós-doutorado, sim. Pós-doutorado é uma espécie de estágio em formato de pesquisa que um doutor faz aproximadamente, aí, arredondando aí, mais ou menos um ano, tá? Então, durante um ano ele faz uma pesquisa, manda a publicação de um artigo e pronto, é o seu estágio de um ano, tá? E a gente chama estágio de um ano para doutores de pós-doutorado. Só. Tá? Então não é título, não é um curso a mais, não é uma especialização a mais, não, vamos colocar assim, só entre nós, tá? O camarada, ele tá procurando emprego, mas ele precisa de experiência para o emprego que ele se formou, né? No caso, o doutorado em física, vamos pegar no meu caso. Poxa, não tem emprego nem nada, então eu preciso trabalhar. Não, então eu vou fazer um estágio, tá? Eu vou fazer um estágio para ter mais carga profissional
na área que eu acabei de me formar, que foi doutorado em física. Aí eu vou fazer um estágio. Como é que é o nome do estágio para mim, doutor em física? Pós-doutorado. Só isso, tá? Nada mais e nada menos do que isso. O cara ter ou não ter pós-doutorado não altera em nada a sua titulação, tá? Então, você sair ali com a titulação de doutor em filosofia, por exemplo, que é o caso do Newton, tá claro? Bom, aí entre 65 e 66 a gente tem aí o caso da peste bubônica lá na Inglaterra. Newton fica preso em casa, análogo ao que a gente teve aqui no Brasil, né, lockdown. E lá o Newton não tinha nada para fazer, ia lá em Cambridge lá fazer sua pesquisa e tudo mais, mas a maior parte do tempo não, vamos dizer assim, não tinha mais nada para fazer. O que ele fez? Ele estava estudando a parte de matemática e de ciências, né, o que a gente chama de filosofia natural, travou em umas contas, não conseguia destravar nas contas de jeito nenhum. Aí o que ele fez? Ele criou uma nova matemática, que é o que a gente chama de cálculo, ou cálculo diferencial integral. Por que ele inventou essa nova matemática? Porque ele precisava resolver as contas lá da pesquisa dele. É basicamente isso, tá? Depois disso, ele foi lá e generalizou o trabalho que ele estava fazendo, que são aquilo que nós conhecemos como as 4 leis de Newton. Aqui é maiúsculo, tá? Esqueci de colocar, mas aqui é maiúsculo. 4 leis de Newton, que é a primeira lei, a lei da inércia. Todo o corpo fica parado ou em movimento retilíneo constante, a não ser que haja sobre esse corpo uma força externa. Tá? E aí vai modificar sua velocidade e tudo mais, aquilo que a gente aprende na escola. Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Tá? Ou, como a gente vai ver, a parte derivada, e você já sabe um pouquinho de derivada, tá? E é uma derivada parcial, mas é a mesma coisa de derivada. Que a derivada do momento em relação ao tempo vai dar justamente essa parte de massa e aceleração. Na realidade foi isso que ele escreveu lá no livro dele, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que a gente também tem em português. E aí, nas horas livres, né, Newton não fazia nada pelo jeito, né, só tinha horas livres, né, nas horas livres ele ficava brincando com espelhos, com lentes e tudo mais, e aí escreveu uma obra chamada Óptica, tá? E a óptica é o que nós conhecemos e estudamos hoje em dia na escola de ótica geométrica. Basicamente é isso, tá? As leis da ótica, a luz anda em linha reta, dois feixes de luz quando se cruzam, eles continuam andando em linha reta e não tem interferência entre eles, tá? Ou seja, eu não curvo dois feixes de luz, por ali vai. Lente côncava, lente convexa, aquela brincadeira de espelhos, côncavos, plano, convexo e tudo mais. Pois é tudo obra do Newton que não tinha nada para fazer, tá? Então ele basicamente inventou o cálculo diferencial integral, as 4 leis, que nós chamamos hoje em dia de 4 leis de Newton, né? A terceira lei, né? A lei da ação e reação. Para todo corpo tem uma... todo corpo não. Para cada força, você tem uma outra força contrária. A gente sabe que força tem natureza vetorial, né? Para cada força tem uma outra força contrária. O que significa força contrária? Mesma direção, sentidos contrários e mesma intensidade. É o que a gente chama de terceira lei de Newton. E a quarta lei de Newton, né? Eu gosto de chamar de quarta lei porque Newton não deu o nome de nenhuma das três, mas e todo mundo esquece da quarta lei de Newton, tá? Qual que é a quarta lei de Newton? A quarta lei de Newton é a lei da gravitação universal, que diz que dois corpos massivos, a força entre eles é proporcional às suas massas, né? Ou seja, massa 1 vezes a massa 2 é inversamente proporcional à distância que eles estão ao quadrado. E essa proporcionalidade, ou esse fator de proporcionalidade, a gente troca a proporção por um igual e coloca uma constante. A constante é aquele Gzão que a gente chama de G, que é da constante de Newton, tá? Bom, e o Newton fez tudo isso em 2 anos, tá? 2 anos ele fez o cálculo diferencial integral, 4 leis de Newton, as 4 leis e a óptica, tá? Eu tô chamando de óptica, que é o nome que a gente dá para os fenômenos ópticos, tá? Ou fenômenos ópticos. Os instrumentos a gente chama de instrumentos ópticos, sem o P, tá? Então com P seria os fenômenos físicos. Sem o P seria o óculos, a ótica do óculos, esse tipo de coisa, tá? Seriam os instrumentos, tá? Em 67 o Newton retorna a Cambridge, né? Vamos dizer assim, com uma titulação de mestre, né? Ou de doutor, tá? Aí ele se torna professor lá em Trinity. Em 69 em 1669 ele vai suceder o seu professor, o Isaac Barrow, tá?
lá na Cátedra Lucasiana de Matemática, tá? Na realidade, Newton era mais matemático do que físico, tá? Mas, falando a verdade mesmo, né, tirando essa parte de formação, Newton escreveu mais obras de teologia do que física, lei de Newton e ótica, e matemática juntos, tá? Estudou e escreveu mais coisas de teologia do que de ciências, tá? É um negócio interessante, tá? Bom, aí nós temos aqui mais um textinho que eu acabei comentando na sala de aula, né? Newton formula a lei da gravitação universal para poder explicar o movimento dos planetas, da Lua, das marés aqui em Terra, né? Aí a gente tem as leis básicas da luz, ele acaba trabalhando também com termodinâmica, hidrodinâmica, ele fez o primeiro telescópio refletor moderno, tá? O que é um telescópio refletor? Vocês viram lá no dia da observação, né, que a gente fez lá, tinha alguns telescópios refratores, né? O meu mesmo que vocês viram lá é um refrator. O que é um telescópio refrator? Que tem lente, tá? Que tem lente. E aí tem um telescópio refletor, né? O Lucas mesmo levou o telescópio dele lá. O dele é um refletor, que é o que tem um espelho no fundo, tá? Então a luz bate no espelho, em lá o seu caminho, e depois vai para ocular. Ocular é aquela lentezinha que você coloca o olho para olhar no telescópio, tá? Quem inventou isso primeiro foi o Newton, tá? Tem diversas, vamos dizer assim, vantagens de ter um telescópio refletor, tá? Vantagens ópticas, tá? Questão de melhoramento de imagem, nitidez, tanto que vocês viram lá no telescópio do Lucas, a nitidez é igual. Tinha alguém que tava falando lá, não lembro quem era. Parece uma imagem digital, né? A imagem lá de Saturno vendo lá, tudo perfeitinho. Pois é, essa é uma das vantagens de um telescópio refletor, tá? Em 1687, né? O Halley, aquele mesmo Halley do cometa Halley, que descobriu o cometa Halley, né? Dá uma pressionada boa no Newton, né? Para publicar aquele livro que eu falei para vocês, onde vai ter as leis de Newton, né? Não vou ler, tá em latim, né? Porque nessa época você escrevia tudo em latim, né? Princípios naturais princípios matemáticos de filosofia natural. Princípios matemáticos de filosofia natural, tá? Em 87. Mais de 20 anos depois, tá? Que o Newton estava guardado aquele negócio lá, nunca publicou e acabou publicando. Tem essa obra em português, se alguém quiser depois me dar um toque, eu tenho ela em português, está gratuito no site da editora, tem quase 1000 páginas, tá? Mas é uma obra interessante da gente ler algumas coisinhas dela, pelo menos a parte das leis de Newton, tá? Bom, e aqui tem mais um outro ponto da história do Newton, né? Ele foi nomeado cavaleiro em 1705, está enterrado até hoje, inclusive na abadia de Westminster e tudo mais, tá? Bom, aí tem mais umas outras coisas aqui sobre a história dele, tá? Vou pular aqui isso aqui um pouquinho mais rapidamente, que é a mesma coisa que está lá no Canvas e no que a gente comentou na aula, tá? E aí teve um outro camarada chamado Leibniz, tá? Leibniz, vejo que os dois, tanto o Newton quanto o Leibniz, né? Newton é de 642 a 27, né? O Leibniz é de 46 a 16, né? Então ele nasceu um pouquinho depois e morreu um pouquinho antes, tá? O Leibniz era alemão, né? E ele era um polímata, que é o que a gente poderia chamar hoje em dia, tá? Ele tinha especialidade em direito, religião, filosofia, literatura, política, geologia, metafísica, que é uma área da filosofia, alquimia, que é o que a gente chamaria hoje em dia de químico, tá? Mas aqui tem umas coisinhas a mais do que só química, tá? História e matemática. O cara era muito bom, tá? Então o Leibniz ele era da região de Leipzig, né? Lá na Alemanha. O pai dele era professor de filosofia moral nessa mesma universidade, né? Com 15 anos, tá? Com 15 anos o Leibniz entra na universidade. Aos 20 ele pega a titulação de doutor, naquele esquema que eu falei, né? Lá do trivium, quadrivium e tudo mais. Pois é, isso era geral na Europa como um todo, tá? Não só na Inglaterra, no caso de Newton, tá? Depois o Leibniz ele mexeu um pouco com direito, política internacional, né? E teve contato com diversos outros cientistas da época, tá? E até matemáticos, né? Como o Christian Huygens, tá?
ou Huygens, não sei como é que seria a pronúncia dele, se não me engano ele era norueguês, é ali, mais ali ao norte da Europa, tá? Huygens, né? Vamos chamar de Huygens mesmo. Huygens é daquelas coisas de ótica que a gente acaba estudando também, tá? Então é esse mesmo cara lá da física, tá? E aqui tem um pouquinho mais da história do Leibniz, né? Foi autodidata em matemática, tá? Matemática. E o mais legal de tudo isso é que, sendo autodidata em matemática, ele inventou também o cálculo diferencial integral, tá? Cálculo diferencial, deixa eu voltar aqui. Cálculo diferencial integral. Mas não foi o Newton? Pois é, foram os dois. Tá? A gente tem uma disputa até hoje de quem é que descobriu primeiro e tudo mais, tá? Mas assim, eu coloco meio que numa vertente, os dois descobriram juntos e de independente, tá? Isso é bastante comum hoje em dia na física, tá? Tem diversos casos que isso acontece, tá? Mas os dois descobriram ou inventaram o cálculo, tá? Os dois. Tanto que o Newton, eu até expliquei em sala, mas na parte derivada isso vai ficar bastante claro, eu vou utilizar bastante essas notações, né? E aí eu vou mostrar para vocês direitinho lá, quando a gente for chegar na parte derivada, né? A diferença do Newton para o Leibniz é notação, tá? Notação, como é que a gente escreve derivada. O Newton, por ele estar trabalhando com física, né? As derivadas do Newton sempre eram em função da variável t, de tempo, tá? Então, a derivada da posição, a derivada da velocidade, era sempre em função do tempo, tá? Então, você tem d sobre dt, que é de tempo, tá? O Leibniz não era muito amarrado com questão de tempo, tanto que ele não trabalhava diretamente com física igual o Newton, né? Então, a notação, como a gente escreve derivadas do Leibniz, por exemplo, ela é mais geral. Então, você coloca lá d sobre dx. O x pode ser quem? Pode ser o t, tá? Ou tem outras formas de você escrever isso, tá? E aí, no caso, vai diferenciar a notação, tá? A do Newton, por exemplo, tem um pontinho em cima, né? Significa que é aquela função sendo derivada uma, duas ou três vezes em relação ao tempo, tá? Então, essa é basicamente a grande diferença, entre aspas, entre Leibniz e Newton, tá? A notação. É claro que dá para você usar a mesma notação do Newton com outras variáveis, é óbvio que dá. Dá tranquilamente, tá? Mas a gente meio que faz essa diferenciação assim, mais a olho no Leibniz, né? Então, por exemplo, quando eu estou com, entre aspas, preguiça de ficar escrevendo equações e eu estou trabalhando com movimento, usa a notação do Newton. V ponto significa derivada da velocidade. Não, derivada da velocidade e tudo mais, já sei como é que faz isso, tá? No caso vai dar, se eu derivar ela, vai dar aceleração, tá? Por quê? Porque eu sei que derivada da velocidade no tempo dá aceleração. Então, se eu colocar um V ponto, eu sei que aquilo é derivada da velocidade em função do tempo, tá? Mas aí, se eu estiver trabalhando com uma coisa um pouco mais geral, né, aí eu uso a notação do Leibniz, tá? Que a notação do Leibniz é mais limpa para escrever, tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois, tá certo? Bom, entrando então na ideia de função de mais de uma variável, tá? O que seria uma função de mais de uma variável? A gente tem milhões de exemplos, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos só para a gente poder dar uma norteada, dar uma parametrizada, né? Parametrização, inclusive, a gente usa para esses casos, tá? De mais de uma variável, né? Qual que é a ideia de uma função de mais de uma variável, tá? Por exemplo, a temperatura na superfície da Terra, né? A temperatura no quarto onde eu estou. A temperatura no quarto onde eu estou depende de quê? Depende da altura do ponto que eu estou medindo, tá? Então, basicamente, se eu medir a temperatura aqui, tá? É teoricamente diferente da temperatura aqui. Ou daqui. Veja que eu estou alterando o quê? Posição em relação à altura do chão, posição X e posição Y, tá? Para mim achar exatamente o valor aqui, então eu preciso de 3 pontos, tá? Basicamente 3 pontos, né? Ou a gente pode colocar 2 pontos, né? A depender do que você está fazendo, tá? Mas basicamente no caso de um volume, né? Eu vou procurar com 3 variáveis, né? X, Y e Z, tá? Então isso aí é uma função de mais de uma variável, né? O volume de um objeto, de um cilindro circular ou de uma esfera, depende do quê? Depende do raio e depende da altura, né? No caso de uma esfera, depende basicamente do seu raio, né?
Se bem que no caso da esfera eu preciso fazer 3 varreduras, né? Eu preciso fazer a varredura no plano, né, da esfera. A gente vai aprender isso direitinho, tá? A parte integral. Preciso fazer essa varredura aqui e preciso fazer essa varredura aqui, para cima e para baixo. Então eu vou varrendo aqui e aí eu varro toda a esfera num determinado raio. Então é uma função de 3 variáveis, tá? Aqui no caso eu estou colocando o volume de um cilindro circular, que depende do raio, depende da altura, tá? Diferente de uma esfera, que depende de 3 variáveis, tá? Então isso são funções de mais de uma variável, tá? E aqui, é claro, eu estou colocando de uma forma geral. Você pode ter de uma, de duas, de três, de n variáveis, tá? Ah, n igual a 1, só vou ter o x, n igual a 2, xy, n igual a 3, xyz, n igual a 6. Aí eu vou ter x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Cada uma dessas aqui como coordenadas, tá? Eu posso trabalhar com coordenadas de mais de uma variável, aqui eu vou ter 6, né? E é isso que a gente chama de dimensão, tá? Dimensão do seu sistema ou das suas coordenadas, tá? A gente vai trabalhar sempre com 3 coordenadas, tá? Na maioria das vezes que a gente vai trabalhar com um sistema cartesiano de 3 coordenadas, tá? Geometria nesse tipo, tá? Mas é claro que eu posso ter um sistema de coordenadas com 6 coordenadas, tá? Tranquilamente, ou com n, ou com infinitas coordenadas, que igual a gente faz lá em mecânica quântica, tá? Então, dá pra gente trabalhar de várias formas, tá? Mas isso aqui é só pra mostrar pra gente não ficar preso em uma, aliás, uma a gente não vai, né? Só em 2 ou 3, tá? Tem n variáveis, tá? Então uma definição um pouquinho mais formal do que seria uma função de mais de uma variável, tá? Aqui eu estou generalizando. Uma função de n variáveis é um conjunto de pares ordenados. Literalmente isso, tá? É claro que eu estou colocando aqui de pares ordenados, tá? Mas que a gente sempre pega PW, né? Ou 2 pontos, né? Mas de pares ordenados, no caso de 6, eu vou ter 6 pontos ordenados, tá? Onde 2 pares distintos não pode ter os primeiros elementos iguais, né? Ou seja, PW1 e PW2 são 2 pares de uma função, tá? E se eles são iguais, significa que W1 e W2 são iguais, tá? E esse P aqui seria o ponto que eu estou colocando, ele vai ter uma única variável que é em função de W1 e W2, tá? Então P é um ponto no espaço n-dimensional numérico e W é um número real. Aqui a gente vai trabalhar só com números reais, tá? Só conjuntos de números reais. A gente poderia trabalhar com os complexos? Poderia, mas não é o nosso caso aqui que a gente vai trabalhar, tá? Aí já seria cálculo de variável complexa, tá? Ou cálculo complexo, tá? É uma outra área muito legal, interessante. Mesma coisa aqui, tem derivadas, integrais e tudo mais, mas para o conjunto dos números complexos, tá? O conjunto de todos os valores possíveis de P, a gente chama isso aqui de domínio da função. Você sabe muito bem o que é domínio da função, enquanto que o conjunto de todos os valores possíveis de W é chamado de imagem da função, tá? Então, o domínio da função é onde a função está sendo dominada, onde você trabalha com a função, tá? E a imagem é justamente os valores desse Wzinho aqui do par ordenado, tá certo? E aqui tem mais umas outras frases que eu coloquei, já passei isso aqui já na aula, tá? Algumas definições um pouquinho mais formais, tá? Uma função de 2 variáveis, tá? Aqui, olha só como é que eu escrevo domínio, tá? No formato de conjunto, tá? Domínio se escreve assim, tá? Não se escreve de outra forma, tá? E aqui a gente tem 3 dimensões, né? X, Y e Z. Veja que o X e o Y são pontos ou são as coordenadas que nós temos. Aqui é plano cartesiano sempre, tá? Onde eu vou colocar os valores fixos, eu dou valor para X, eu dou valor de Y, enquanto o valor de Z a depender da função, tá? Então isso aqui é uma outra definição. Aqui tem como é que a gente trabalha com R2. Lembra lá do R2, né? Que eu até falei na sala. O R seria a reta, né? Ou R1, né? R2 seria o XY, R3, XY e Z, tá? O que eu estou fazendo aqui neste caso? Aqui eu estou pegando pontos daqui e jogando aqui para a reta Z, através dessa flechinha azul aqui, que é o que nós chamamos de função. Então, o que a função faz? Pega um ponto que tem essas coordenadas x e y e joga para cá, tá? Por exemplo, o ponto AB, dada essa função, vai dar um resultado que vai cair em Z. Então, isso aqui é o domínio e essa aqui é a imagem, tá certo? Por exemplo, esse aqui que a gente trabalhou em sala, né? A gente tem uma função xy, dado por esse par aqui, né? P de Z, tá?
que é uma outra forma de escrever, tal que a gente vai ter essa função aqui. Então o z vai depender do valor de x e de y, tá? E o domínio dessa função? A primeira coisa que a gente faz é achar o domínio dessa função. Lembre-se que esses valores aqui, dentro da raiz, não podem ser o quê? A gente não tem raiz negativa, né? Temos, mas dentro dos conjuntos complexos, a gente está trabalhando com os números reais, tá? Então, esqueça valores negativos de raiz, tá? Então, esse valor aqui tem que ser todo ele maior ou igual a zero, tá? Então, por isso que a gente acaba trabalhando nesse formato aqui. E na hora que a gente joga o domínio da função e vai fazer o gráfico, né? O que é gráfico? É justamente um conjunto de pontos, né? A gente vai ter esse aqui o limite máximo, né? Até o valor de 5, né? Então, a gente tem justamente esse intervalo aqui, aqui vejo que é x, aqui é x e y, né? E eu estou olhando, vamos dizer assim, por cima, né? Fora do monitor, vamos dizer assim, meu eixo z, tá? É assim que a gente olha as coisas, tá? E aí tem uma outra função, tá? Seja uma outra função desse tipo aqui, que vai ser dada por 1 sobre isso aqui, tá? O que acontece? Aqui a gente não pode ter o valor de zero, tá? Então, o domínio dessa função é essa função toda aqui maior do que zero, que já não pode ser igual. Ou seja, tudo que está do lado, e nem entrando, né? Então, vai ser tudo do lado de fora. E não pode contar o círculo, tá? É o domínio de uma função, tá? Aqui eu só estou trabalhando o que é função de mais de uma variável e domínio, tá certo? Bom, aqui tem um outro exercício que eu puxei lá do Stewart, tá? Que é bastante interessante da gente ver. Então, a gente tem lá uma tabela, onde nós vamos ter nessa tabela a temperatura subjetiva, né? Ou que a gente porque eu peguei isso aqui no português lá do Stewart, tá? Vamos colocar um pouquinho mais de português do Brasil, tá? Essa temperatura subjetiva aqui é o que a gente chamaria de sensação térmica, tá? Só que aqui, no caso, por frio, por calor também acaba funcionando, então vamos colocar mais aportuguesado aqui. Então, o que acontece? A gente vai ter uma tabela, nessa tabela a gente vai ter um índice chamado índice W, que vai medir a sensação térmica dada a temperatura real, vamos colocar assim, que a gente chama de T, e a velocidade do vento, que a gente vai chamar de V. Então veja que o W, sensação térmica, é igual a uma função da temperatura real e da velocidade do vento, tá? E a gente vai ter essa tabelinha aqui, tá? Ou seja, quando a temperatura real do local onde eu estou for de menos 5 graus, está lá marcando no termômetro, menos 5 graus. E suponhamos que está ventando bastante, né? Está ventando ali 20 km por hora, a velocidade do vento. Então, olha aqui, menos 5, velocidade do vento km por hora, 20, então aqui vai bater em menos 12. O que significa o menos 12? O menos 12 significa que eu estou sentindo um frio de menos 12 graus Celsius, mas a temperatura não é menos 12, a temperatura é menos 5. Então, a sensação térmica é de menos 12. Por quê? Porque tem uma velocidade de 20 km por hora numa temperatura de menos 5 graus Celsius, tá? Então, essa é a ideia. Tem a equação, o livro nem colocou a equação, então a ideia não é nem mostrar a equação, a ideia é só mostrar você ler a função de mais de uma variável através de uma tabela, tá? Então, pegando, por exemplo, se estiver ventando bastante, 60 km por hora, tá? 60 km por hora, como é que é o comportamento da temperatura a 60 km por hora? Veja que se a temperatura for de 5 graus Celsius, a minha temperatura é menos 2, a sensação térmica. Se for zero, aí já aumenta bastante, né? Se for zero, já vai para menos 9. E assim sucessivamente. Veja que vai menos 9, menos 16, menos 23, menos 30. A temperatura cai bastante a essa velocidade aqui de 60 km por hora. Tá claro? Então eu estou analisando o comportamento da função dada a velocidade de 60 km por hora. Agora pega um outro caso. Suponhamos que a temperatura esteja em 0 graus Celsius. Para uma velocidade do vento igual a menos 2, igual a 5 km por hora, sensação térmica de menos 2 graus Celsius. Aumentando mais a velocidade do vento, vai para menos 3, 4, 5. O 25 e o 30 tanto faz, não faz nenhuma diferença para a temperatura real de 0. Assim, veja que está tendo um aumento, assim, uma diminuição de temperatura pequeno, tá? Que está limitando para a última coluna, a ideia de limite. A ideia de limite a gente vai ver depois, tá? Então aqui está o comportamento da função, dada a temperatura real fixa em 0, como é que ela vai se comportar ao longo de várias velocidades do vento, tá certo? Então essa é a ideia do função de mais de uma variável aplicada, tá? Bom, tá aqui meu e-mail, qualquer dúvida é só mandar lá, alexandre.fernandes@idp.edu.br.
Bom, então a gente fica por aqui nessa primeira barra segunda aula, né, de cálculo mesmo. Essa aqui já vai ser a segunda aula, tá? E até a próxima.